Galera, é o seguinte, como muitos de vocês provavelmente já sabem, eu consegui comprar um Xbox Series X ainda em 2021, depois de muita luta para poder encontrar, e contei toda a minha experiência para vocês aqui em vídeo. E como era para ser, nada mais justo do que agora a gente começar a falar efetivamente do console e ver o que ele é capaz de fazer. Mas, para esse vídeo em específico, a gente vai entrar um pouco na filosofia de retrocompatibilidade da Microsoft para poder ver o que um novo console é capaz de fazer, vendo o que é possível ao olhar um certo caminho traçado do Xbox 360 até chegar aqui no Xbox Series X. E não entendam errado, a gente não vai ver todos os jogos retrocompatíveis, ao menos não necessariamente. Hoje eu acredito que seja interessante darmos uma olhada em uma famigerada combinação que se denomina por taxa de quadros por segundo com altas resoluções, sendo nesse caso 4K. E por isso acho tão importante trazer o Xbox 360 para esse vídeo, e vocês vão entender o porquê. Acredito que não é segredo para ninguém que a 7ª geração foi uma das mais impressionantes tecnicamente falando, e a julgar como a tecnologia tem evoluído rapidamente, porém se focando em aprimoramentos, é difícil encontrar feitos tão incríveis quanto os que encontramos nela. O número de títulos lançados foi absurdo e o peso que eles tinham na indústria estava no auge, só que também foi nela que os desenvolvedores tiveram algumas de suas ambições limitadas em função de todo esse contexto. Naquele período, quanto mais você impressionasse graficamente, mais visto você era na indústria, e por isso todos buscavam sempre a melhor forma de representar as qualidades técnicas e visuais de seus jogos. E um dos gêneros que mais se destacou nessa época em função disso foi o gênero de FPS, o que é facilmente incontestável com os games que a gente vai citar brevemente agora. Podemos, por exemplo, lembrar do primeiro contato que tivemos com a franquia Battlefield no Xbox 360, que tentava de alguma maneira trazer visuais do PC, mesmo que de maneira superficial, e se saiu muito bem olhando dessa perspectiva. Ou de um outro ângulo, podemos falar da saga Call of Duty, que tentava trazer gráficos menos ambiciosos e mais discretos no quesito realismo, mas ainda assim bem sólidos, onde no geral se manteve muito bem durante anos. Só que na 7ª geração as coisas ainda eram muito complicadas tecnicamente, e o time de desenvolvimento sempre teve que fazer escolhas na hora de desenvolver determinado jogo. Call of Duty, por exemplo, não tem visuais extremamente realistas, mas apresenta 60 quadros por segundo em sua jogabilidade. Já Battlefield abre mão dessa performance nos consoles para poder impressionar com seus gráficos, especialmente o Battlefield 3, que foi o auge da franquia nos consoles em si. Mas no nosso objeto de estudos do vídeo de hoje a gente vai ver como o Series X conseguiu quebrar essas barreiras que surgiram em alguns títulos específicos do Xbox 360 que voltaram agora no Series X para unir o melhor dos mundos justamente nesse gênero de FPS, onde tanto a resolução como a taxa de quadros por segundo são extremamente importantes. E para irmos à frente, não esquece de clicar no gostei porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então é hora de se aventurar pelo Xbox Series X. Na indústria dos games existem diversos títulos que deixam de se tornar velhos para se tornarem clássicos, e presumo que existam muitos jogos do conhecimento de vocês que se enquadram nisso, certo? E um deles eu tenho certeza que quem jogou, tendo gostado ou não de seu estilo, acabou enquadrando nesse nicho pelos seus feitos, e é o primeiro game da franquia Crysis. E bem, a história de Crysis começou no ano de 2007, quando o jogo chegou próximo dos novos consoles da época, sendo principalmente o PS3 e o Xbox 360. Porém, como um exclusivo para PC, em que graças a essa exclusividade ele conseguiu trazer recursos de física avançadíssimos na destruição dos objetos de um amplo cenário aberto, técnicas inovadoras para mostrar relevo nos locais, sendo nesse caso Parallax Occlusion, um shader de água revolucionário e diversos recursos de iluminação. Só que muita gente durante um bom tempo não teve acesso a todo esse primor técnico, porque Crysis inicialmente não havia recebido suporte para os consoles, ele ficou preso aos PCs durante muito tempo. Então, o mérito para o jogo durante um extenso período foi por popularizar esse tipo de recursos nos games e de estimular a indústria a desenvolver jogos que fossem cada vez mais realistas, principalmente quando se atrela ao gênero de FPS. O que mais tem é FPS realista na 7ª geração. Afinal, a concorrência efetivamente precisava servir para isso, para entregar ao consumidor sempre o melhor resultado possível. E não seria abuso da minha parte dizer que acaba servindo de estímulo para eles também. Não é à toa que os jogos da franquia Halo, que
fazem parte do mesmo gênero de Crysis foram ficando cada vez mais bonitos, atingindo seu ápice em 2012 no quarto game da saga, que é provavelmente um dos títulos mais impressionantes do Xbox 360. Mas o fato é que para chegar até o Series X, existe um ponto que precisamos alcançar, que é a vinda de Crysis para o console e qual foi o resultado disso. O primeiro Crysis que chegou nas plataformas de 7ª geração não foi o primeiro, mas sim o segundo. Só que para esse vídeo a gente vai seguir a ordem cronológica da saga entre esses dois e no fim vocês vão perceber como tudo faz sentido. Crysis 1 chegou ao Xbox 360 pelo sistema da Live Arcade, que se tornou conhecido inicialmente por entregar jogos menos complexos, o que soou estranho, mas mesmo assim eu me arrisquei a jogar. Afinal de contas, o nome da franquia sempre teve muito peso e ser lançado digitalmente não diminuiria sua reputação. Mas o resultado com a primeira impressão que eu tive com o jogo não foi bem o que eu esperava, e imagino que muitos também passaram por isso. O game sofria com muitas quedas na taxa de quadros por segundo, abria mão de diversos elementos nos cenários e reduziu drasticamente texturas e efeitos de iluminação. Em outras palavras, tudo o que o fez se tornar conhecido não estava presente nessa versão, e por isso, chegar para o Xbox 360 não resolveu o problema de fazer todos terem uma experiência digna com Crysis, porque convenhamos que o jogo não chama a atenção por sua história, mesmo que ela cumpra bem o seu papel, mas sim pelas suas inovações técnicas da época. Já com Crysis 2, felizmente as coisas foram mais animadoras, e mesmo que ele não conseguisse apresentar as melhores condições que um PC entregava nos visuais, assim como o Battlefield 3, por exemplo, ao menos superficialmente você ainda se sentia jogando o título da Crytek. Ao comparar a versão de Xbox 360 com a versão de PC, a gente notava uma diferença a favor do PC, obviamente. Porém, é injusto dizer que a versão de Xbox 360 visualmente fazia feio, porque isso não é verdade. Ela entregava um bom resultado visual. Porém, ainda tínhamos um problema que persistia, o da performance. Na época, eu honestamente não me importei, mas a tecnologia vai avançando de acordo com as nossas exigências, demandas e às vezes até necessidades. Então, hoje em dia, é um tanto estranho tentar jogar um game de FPS em 20 quadros por segundo ou às vezes até menos, porque era isso que acontecia com Crysis 2. E por isso, o Xbox Series X chega em cena finalmente. Então vamos deixar as coisas claras para vocês entrarem na minha linha de raciocínio a partir de agora. Crysis recebeu recentemente uma trilogia remasterizada que, como o próprio nome já sugere, reúne os 3 primeiros games. Essa coletânea está inclusive disponível para os consoles de 8ª geração, que por sinal é a versão que é usada nos consoles Xbox Series X, Series S e PlayStation 5, ou seja, nos consoles de nova geração o jogo é executado em forma de retrocompatibilidade. E o fato surpreendente é que também temos uma versão para Nintendo Switch, porém no Nintendo Switch os jogos são vendidos separadamente. E o que eu quero dizer com isso é que, basicamente, o jogo não foi otimizado especialmente pensado no Series X. Aqui ele de fato vai tirar proveito do Series X para poder ser reproduzido, mas ainda assim não vai tirar vantagem de todos os recursos que o console proporciona. Mas acredito que a experiência definitiva pode ser encontrada aqui por 2 motivos que especificamente envolvem o primeiro game. O primeiro motivo é que a gente precisa voltar lá no ano de 2007 e ver o que ele conseguiu oferecer para sua época e para o seu gênero. Crysis era um jogo que, embora tivesse visuais muito bonitos, tinha uma jogabilidade bem truncada, que honestamente não envelheceu muito bem e ainda precisa do apoio de uma alta taxa de quadros por segundo para poder ser mais responsiva ao jogador. Quanto ao segundo motivo é que ele já surgiu separadamente em uma remasterização em que já abordamos aqui no canal, enaltecendo como o PS4 Pro conseguiu trazer o Ray Tracing ao jogo em seu fim de vida, e se vocês quiserem conferir, vou deixar como sugestão no fim desse vídeo. Porém, o problema dessa versão é que ela conta com 3 modos, e nenhum deles é o ideal de se jogar. Os modos Performance, Qualidade e Ray Tracing passaram longe de oferecer uma experiência ideal de um PC rodando Crysis, e por isso, pode ser interessante ver como o Series X agora está se comprometendo a rodar o jogo. Então sim, a gente tem bastante coisa para falar, e só para reforçar, eu vou me atrelar apenas à versão de Xbox Series X e em alguns casos a versão de Xbox 360 para efeitos de comparação. Agora, seguindo o que combinamos, vamos começar com Crysis 1, e os resultados aqui com certeza são melhores do que os encontrados nos consoles da geração passada e principalmente do que os vistos no Xbox 360. As coisas nesse jogo foram um tanto complicadas, então a responsabilidade em cima do Series X não foi pequena. Para começar, vale dizer que se você percebe que muitos detalhes de física foram perdidos nessa versão remasterizada ao comparar com a versão original de PC, isso acontece porque o código base utilizado para desenvolver o remaster foi o da versão de Xbox
360. Como a versão original de PC não continha suporte para consoles, usaram a versão de 360 aplicando infinitas melhorias visuais para poder poupar tempo de desenvolvimento. O que no fim, essa otimização de tempo não deu muito certo, porque o time de desenvolvimento principal, que nesse caso foi terceirizado, não foi a Crytek, recebeu suporte ao modo de Ray Tracing para o jogo meses antes do seu lançamento, o que fez com que as coisas precisassem ser apressadas. E nesse caso, o problema é que tínhamos mais de uma plataforma para poder otimizar isso, que seriam o próprio PC, o Xbox One X e o PS4 Pro. Os consoles base não receberam suporte ao recurso por razões óbvias. Aqui, o Ray Tracing era calculado utilizando software e não hardware, o que tornou as coisas um pouco mais complicadas por envolver ainda mais programação. Por isso, nenhum dos modos conseguiu oferecer estabilidade na taxa de quadros por segundo, onde por vezes podia cair até mesmo para menos de 20 FPS. O mesmo cenário que a gente encontrava no Crysis 2 no Xbox 360. E bem, o Series X tenta fazer milagre aqui para poder entregar uma melhor experiência. Com exceção do modo Performance, temos o uso da resolução dinâmica para poder tentar manter a estabilidade na taxa de quadros por segundo, assim como o Xbox One X fez. Mas acredito que a principal diferença que tenta unir o melhor dos mundos aqui é que em todos os modos, até no Ray Tracing, encontramos um foco de 60 quadros por segundo na performance, o que não acontecia nem no Xbox One X, nem no PS4 Pro. Lá, para tentar se aproximar disso, como os demais modos tinham o objetivo de 30 FPS, o único que restou foi o modo Performance, que mesmo assim não era eficiente ao tentar trazer os 60 quadros por segundo. Enquanto isso, no Series X, levando em consideração os 60 FPS, no modo qualidade, por exemplo, o jogo consegue atingir até o 4K, mas por vezes pode cair para 1080p se necessário, fazendo uso da resolução dinâmica. Já no modo Ray Tracing, o valor mínimo continua o mesmo, mas o máximo vai até 1440p, que é o famoso Quad HD, e o Performance continua com 1080p fixos. O ponto com o primeiro Crysis é que nenhum dos modos consegue de fato oferecer uma completa estabilidade nem no Series X, mas agora todos eles conseguem se aproximar mais disso na nova plataforma. E não o suficiente, agora além de se aproximar, o foco sendo em 60 quadros por segundo deixa as coisas em outro patamar, principalmente no modo qualidade, que chega por vezes em 4K, que entra muito na linha do nosso raciocínio de tentar unir o melhor dos mundos. Já a opção com Ray Tracing é um modo interessante, porque ele aplica os reflexos em superfícies selecionadas, mas continua usando como apoio o Space Screen Reflections, que refletem o que está dentro da área de atuação da tela. Ou seja, se o reflexo começar a sumir é porque muito provavelmente o objeto de cena não está mais aparecendo na tela. E em conjunto a ele também temos o Planar Reflections, que basicamente renderiza a cena mais uma vez na área de atuação do efeito. Só que saindo um pouco da performance para falar sobre a sua linha paralela, que são os efeitos visuais, vale dizer que o Remaster trabalha com um sistema de iluminação global baseado em voxels, em que para cada quadro ele consegue rastrear milhares de raios, fazendo isso por meio do mapa de sombras e um elemento de volume tridimensional, que são os chamados voxels, dando nome assim à técnica. Então, em outras palavras, não é exagero dizer que, sendo uma técnica que leva em consideração itens tão minuciosos, acaba usando assim do céu à terra para poder trazer equilíbrio de luz, cores e sombras através de Ambient Occlusion. Nessa remasterização, agora graças a esse controle tão refinado no equilíbrio de luz, as áreas sombreadas por Ambient Occlusion, ou seja, a iluminação indireta que aparece em áreas externas provenientes da luz incidindo pela densa vegetação ou sendo rebatidas por elas, estão bem naturais, junto aos cenários mais fechados e algumas outras partes internas que consideram a cor predominante dali para poder trazer uma luminância mais realista. Só que, como se não fosse o bastante, o jogo também implementa o uso de uma outra técnica para trazer sombras, que é o Screen Space Shadows. Usar a clássica técnica de mapeamento de sombras para poder ter sombras de contato ou sombras mais duras, como preferirem chamar, é completamente normal. Mas combinar o Screen Space Shadows junto a essa técnica mais clássica acaba ajudando muito no realismo do elemento por aplicar muito mais difusão no efeito, o que consequentemente o deixa bem mais natural, ornando com todo o contexto no novo sistema de iluminação global. E de quebra, trazendo tudo isso agora muito mais próximo da estabilidade com 60 quadros por segundo, a jogabilidade acabou finalmente ficando mais responsiva. Mas sei que pode rolar uma preocupação sobre os tearings, que são os cortes que aparecem na tela pelo fato da taxa de quadros por segundo não estar em sincronia com a taxa de atualização da TV. Afinal de contas, mesmo que a taxa de quadros por segundo no Series X se foque num resultado mais ambicioso que no One X, ainda assim foge da estabilidade. Mas o Series X tem suporte ao Variable Refresh Rate, ou seja, se você tem uma TV com FreeSync, os cortes não vão ser problemáticos
problemas porque a taxa de atualização dela vai se adaptando ao jogo. Normalmente, mesmo em TVs sem esse tipo de suporte, o jogo tem um bom resultado na sincronia, mas por se tratar do gênero de FPS em que as coisas ficam muito mais destacadas na tela, vez ou outra pode acontecer. Por isso, mérito pro Series X por suportar o recurso. E sobre a 8ª geração, não me entendam mal, acredito que só o fato do Ray Tracing ter aparecido no PS4 Pro e no Xbox One X já é um fato surpreendente, mas é incontestável a influência que o Series X tem aqui. Pela primeira vez em um console eu me senti tendo uma experiência definitiva com Crysis. Mas agora eu quero mostrar melhor como o sistema de iluminação global pode apresentar uma diferença absurda em Crysis 2 e diversas outras melhorias interessantes proporcionadas pelo remaster no console. O lançamento de Crysis 2 nos consoles daquela época fez a comunidade sem sombra de dúvidas ir à loucura. Finalmente, quem tinha um console de 7ª geração teria acesso a uma das franquias mais revolucionárias em aspectos gráficos do mundo dos games. Mas acompanhado disso também veio um certo medo. Medo de talvez manchar a marca pelo fato dos consoles serem muito mais fracos que um PC de alto desempenho e, por isso, não entregar uma boa experiência. E nesse caso, de uma forma geral, é difícil definir se entregou ou não, mas ao comentar especificamente dos visuais, é fácil dizer que o trabalho foi muito bem feito aqui. Crysis 2 veio com muita criatividade e empenho nos ambientes. Naquele período, os jogos queriam revolucionar principalmente pelo uso de efeitos de iluminação direta e por isso exageravam nele e ainda ousavam com outras técnicas para deixar isso ainda mais chamativo. E o segundo game da franquia não foi uma exceção. Nele tínhamos um equilíbrio de cores azulado em diversos cenários, em conjunto com uma iluminação indireta pré-calculada por Cube Maps que, ao usar os lados do cubo para refletir uma possível luz, simulava a cor que predominava no céu, que nesse caso era o próprio azul. O filtro azulado então servia para poder apoiar isso. De quebra, diversos elementos dos cenários, como as ruas ou objetos, eram saturados para poder ganhar contraste com a sombra, que olhando hoje vemos que eram artificiais e fugiam da naturalidade. Ainda para ajudar nesse contraste, o time de desenvolvimento aplicou um tom negativo em diversas partes para ajudar o efeito em áreas de atuação com Ambient Occlusion, simulando assim uma iluminação indireta. Hoje de fato pode não ser a coisa mais atrativa, mas na época era o que comumente nós víamos, e para ser sincero, eu achava impressionante. Mas a taxa de quadros por segundo foi um problema, como eu já comentei para vocês, e mesmo que o padrão de Crysis 2 tivesse conseguido oferecer uma jogabilidade mais responsiva quando comparamos com o primeiro game da série, jogos como o próprio Call of Duty já tinham deixado claro como era importante ter um bom desempenho, e é aqui que entra o Xbox Series X na remasterização. A primeira coisa que se nota ao iniciar Crysis 2 é que ele abdica dos 3 modos apresentados pela remasterização anterior. Existe apenas um modo e nos consoles ao menos não tem Ray Tracing. Dessa vez a Crytek atuou diretamente no desenvolvimento para poder evitar problemas, e para poder oferecer uma experiência perfeitamente jogável, eles preferiram não arriscar a implementação desse tipo de recurso. Então vamos por partes, porque precisamos levar em consideração o que foi feito no Xbox 360 para entender a magnitude de Crysis 2 no Series X. Começando então pelo novo sistema de iluminação global e o que ele consegue trazer para o jogo. Agora, com a nova técnica que traz um equilíbrio de luz mais realista, dá para perceber que o jogo para de levar em consideração apenas o que está no céu para poder considerar também elementos que estão em terra, e como os cenários do segundo título são muito mais urbanos, a variedade nesse sentido acaba sendo muito maior, e assim a responsabilidade da técnica também. Os ambientes agora têm mais cores e nuances, e o filtro azul já não existe mais, porque não há mais necessidade para o seu uso, já que com os novos recursos ele não precisa apoiar mais nada, e junto a isso, o contraste das áreas também foi drasticamente corrigido aqui, deixando o que é para ser mais escuro de fato mais escuro e o que é para ser mais claro de fato mais claro, acabando com aquele efeito de cor negativa aplicada sobre alguma superfície para poder simular Ambient Occlusion, o que tem relação direta com a possibilidade de agora levar em consideração a cor de determinado objeto ou ambiente para poder iluminar o local. Esse clareamento pode acontecer por influência de alguma luz sobre alguma superfície, por exemplo, o que é fantástico, mas não para por aí, porque diversas texturas foram refeitas dentro das limitações do código do jogo original, e o que não pôde ser refeito, eles aumentaram a contagem de polígonos, deixando o aspecto do game mais realista. A adesão interessante nesse caso fica por conta do Tessellation, que é o efeito responsável por deixar as bordas mais naturais e consegue criar até mesmo profundidade em alguns casos. Aqui ele aparece em algumas superfícies. Não chega a ser em todas, mas vemos que onde foi possível o time de desenvolvimento aplicou. E falando em realismo, felizmente
Felizmente, é válido dizer que as sombras estão muito mais realistas aqui, ainda seguindo a premissa de levar em consideração o quão difusa é a luz para poder criar uma possível penumbra ou dispersão no efeito. Nada de muito contraste ou texturas exageradamente saturadas para chamar a atenção nesse remaster. A ideia é passar naturalidade sem perder a identidade visual do game. Mas e quanto aos reflexos? Bom, aqui não tem muito o que fazer a não ser usar técnicas clássicas, já que não temos o Ray Tracing. O jogo original fazia uso de muitos cube maps para esse efeito, e por isso muitas áreas não eram representadas corretamente. O que vale dizer é que o uso de cube maps demanda a memória dos consoles, para grosso modo armazenar a área calculada e aplicar onde se deseja. Então, como o jogo foi lançado numa época em que memória não era o forte das plataformas, para uma área inteira às vezes tínhamos apenas o resultado de um cubo calculado. O que felizmente no Series X não foi um problema, e por isso existem muitas outras áreas com reflexos mais fidedignos. E com tudo isso aplicado, a cereja do bolo, é claro, fica sob a responsabilidade da união dos elementos que mencionamos no início do vídeo. A qualidade de imagem de Crysis 2 usa uma resolução dinâmica, que por vezes pode chegar até 1080p no mínimo e 4K no seu máximo, mas poucas vezes vi uma resolução dinâmica tão bem aplicada quanto aqui. Acredito que a última vez foi em Gear 5, que o jogo pode alternar de maneira agressiva para apenas um único quadro a sua resolução, para impedir a taxa de quadros por segundo cair, e por isso a gente nem percebe. Crysis 2 segue esse mesmo método junto a 60 quadros por segundo extremamente estáveis, oferecendo uma alta qualidade nos materiais e nos seus efeitos, trazendo uma experiência digna de um jogo da franquia Crysis. Aqui, sem dúvida alguma, eu consegui jogar Crysis 2 como se deve jogar um FPS, em altas resoluções a 60 quadros por segundo. E galera, Crysis 1 e 2 foram os dois únicos jogos que eu terminei até agora no Xbox Series X, só que a trilogia conta com o terceiro game também, mas como eu ainda não o terminei, vamos abordar ele eventualmente. E devo dizer que estou bem satisfeito vendo finalmente os dois marcos da indústria sendo reproduzidos em 4K a 60 quadros por segundo, independente de usar uma resolução dinâmica. O jogo ainda assim consegue chegar a um 4K, e tudo isso graças ao Xbox Series X. Mas bem, me conta aí qual é a sua experiência com Crysis. Seu PC rodou Crysis na época? Aliás, ele roda Crysis hoje em dia? Deixa aí no campo dos comentários que eu quero ler a sua experiência, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.